Dando sequência à nossa série Mandamentos Recíprocos, baseada, esta série, no livro do pastor Carlos Alberto Bezerra, Mandamentos Recíprocos. Livro que eu tenho recomendado todos os dias que você adquira, que seja um livro de cabeceira ali na sua cama, para você ler, repetir, buscar, enfim, é fundamental os ensinos para a vida cristã, para os relacionamentos que nós desejamos desenvolver uns com os outros. Obviamente, você já sabe, o pastor Carlos Alberto começa este livro falando a respeito dos mandamentos recíprocos com base no principal deles, que é amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, vocês e eu estudamos isto e nós vimos também a questão dos mandamentos que visam a edificação, os mandamentos que visam a proteção, não é verdade? Nós estamos agora estudando os mandamentos que visam a proteção dos relacionamentos. Então nós vimos, não julgueis uns aos outros, só para a gente relembrar aqui rapidinho. Depois nós estudamos, não vos queixeis uns dos outros. Vá anotando isso aí, vá refletindo, vá pensando. Não faleis mal uns dos outros, nós vimos este junto, né? Não vos destruís uns aos outros, o apóstolo Paulo nos ensinando sempre isso. Vimos ontem, não vos provoqueis uns aos outros e nem tenhais inveja uns dos outros. E hoje, encerrando este bloco, vamos dizer assim, de proteção. Então, o primeiro, nós vimos edificando uns aos outros, agora protegendo uns aos outros, e nesta proteção, então, o que a palavra de Deus nos ensina é não mintais uns aos outros. Portanto, como diz o pastor Carlos Alberto, chegou a hora da verdade, não se deve mentir. É um jogo de palavras, proposital, claro, mas a gente entende que é um dos mandamentos que devemos lembrar com mais frequência, porque a mentira é um pecado muito fácil de se cometer, e é verdade. Muitas vezes a gente, sem planejar, posso assim dizer, na força do hábito ou do mau hábito, na força da circunstância, da situação, a gente acaba escorregando nas nossas palavras e na verdade, na transparência. Mateus capítulo 12, versículo 34, Jesus nos ensinou o seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. Basta querer mentir que a língua está lá, prontinha para ser usada. Acontece que desde o primeiro dia em que colocamos nossos pés em uma comunidade, em uma igreja, nós somos ensinados que o nosso Senhor é a verdade e a vida, não é? João 14,6 e João 8,32 disse Jesus: e conhecereis a verdade vos libertará. Então o nosso compromisso de fé e prática é com a verdade. Eu acho que a gente não pode perder isso, viu, irmãos? Veja bem, ninguém é impecável, ninguém é infalível, mas nós estamos buscando sempre viver vitoriosos sobre o pecado e a cada dia sermos aperfeiçoados nas nossas falhas, nas nossas debilidades, nas nossas deficiências, nas nossas carências. Ninguém está propondo perfeição plena, instantânea. Não, nós estamos propondo um crescimento. O cristão, eu já disse, tenho insistido nesta perspectiva, e é importante isso para o seu coração. Por quê? Porque na nossa caminhada cristã nós falhamos, nós pecamos, nós caímos, nós fracassamos, nós passamos por momentos de crises existenciais profundas, inquietudes, dúvidas, e não há problema nisso, gente. Não vamos levar a coisa num nível tão espiritualista, que não é espiritual, que nos faça viver uma vida de hipocrisia. O meu medo é esse, é que às vezes a gente vai num nível tentando ser tão espiritual, mostrar para as pessoas uma espiritualidade tão grande, que a gente acaba caindo na hipocrisia, tentando ser aquilo que não é, fingir aquilo que não é verdade. Não vamos fazer isso.
Nós temos que saber que nós somos humanos limitados, finitos, precisamos de ajuda do Pai, uns dos outros. Relacionamentos são desenvolvidos na liberdade da transparência. E conhecereis a verdade vos libertará. Agora, quando a palavra de Deus diz, não mentais uns aos outros, não é uma questão de como é que eu vou falar, de bem-estar, de uma convivência saudável, harmoniosa, para que a coisa fique leve. Não é. Olha, tem gente que mente tanto que acaba acreditando na sua própria mentira. A palavra de Deus, e deixar claro aqui, não sou eu. Às vezes eu já tive um problema, há muitos anos atrás, uma pessoa me procurou e falou, você falou que eu sou filho do diabo. Eu falei, eu não disse que você é filho do diabo, você disse, eu não disse, você disse. Aí eu li a Bíblia, ele disse, mas você que disse. Poxa, está na Bíblia. Então vamos prestar atenção, por gentileza, para você que tem o mau hábito de mentir, ou para você que tem a maldade, a impiedade, a perversidade de mentir para satisfazer os seus próprios desejos e alcançar os seus objetivos pecaminosos. João 8,44, foi Jesus quem disse, por favor, anote isto aí, foi Jesus quem disse, vocês pertencem ao pai de vocês. Está falando isso com os judeus que haviam crido nele. Gente, o texto de João 8,31, que é este contexto do versículo 44, começa assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Os caras estavam crendo nele, mas não estavam crendo na palavra de Deus, crendo nele como Messias, crendo nele como ungido, crendo nele como libertador, crendo nele como Salvador. Vocês percebem a diferença? Tem muita gente que se diz cristã, que crê em Jesus, que diz que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é isso, Jesus é aquilo, mas isso aí é filosofia, isso é admiração, isso é modelo, referência. Não, quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando do nosso libertador, do nosso Salvador, daquele que nos livra do pecado, do império das trevas, do reino de Satanás. Quando nós falamos de cristianismo, nós estamos falando de vida de Cristo em nós e através de nós. Nós não estamos falando de crer em Deus como sendo Ele Deus ou único Deus. Nós não estamos falando de Jesus como sendo Ele um profeta, um homem altruísta, um homem com ideias revolucionárias, um homem com uma maneira e um estilo de vida que nos atrai pela sua humildade, simplicidade, pela sua graça. Tudo isso é maravilhoso, glória a Deus por isso. Ele tem tudo isso, ele é tudo isso, ele expressa tudo isso. Mas quando você e eu que cremos em Deus à luz pela palavra de Deus, à luz das Escrituras, por meio da palavra de Deus, nós estamos dizendo que nós cremos em Jesus como nosso Salvador, e para sermos salvos temos que reconhecer que estávamos perdidos. Para sermos libertados, nós temos que reconhecer que nós estávamos presos, escravizados, encarcerados, e aí nós podemos ser libertados. Então Jesus, confrontando os judeus, os religiosos, os crentes como você e eu, os que dizem crer em Deus como você e eu, Jesus foi confrontar esses caras, dizendo para eles assim, olha, vocês precisam conhecer a verdade liberta, o Filho liberta. E eles estavam dizendo para Jesus, nós não somos escravos de ninguém, nós nunca fomos escravos de ninguém. Mentira, hipocrisia, foram escravizados durante séculos e séculos. E estão ali se arrogando de filhos de Deus, de filhos de Abraão. E Jesus foi de frente, confrontou e bateu. Jesus não foi ao encontro desses judeus, não. Jesus foi de encontro, bateu mesmo, parou, foi muralha, foi barreira, foi muro, foi fortaleza contra esses religiosos. Então deixa eu dar uma notícia para você, mero religioso. Quem te resiste é Deus. Quem resiste ao soberbo, quem resiste ao arrogante, quem resiste ao presunçoso, quem resiste àquele que se acha melhor do que os outros, como vimos ontem sobre a presunção, é Deus. Então Jesus se posiciona agora e diz para esses religiosos, João 8,44, Jesus que diz, vocês
pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua. O diabo, quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quem disse? Jesus. Não fica achando ruim comigo, não. Você me ofendeu, porque a vida toda eu achei que eu era um filho amado de Deus, precioso, queridinho, e aí eu só estava esperando mesmo a bondade e o amor dele se manifestarem na minha vida de uma maneira tão plena e maravilhosa, que eu então ia viver este nível de reflexão, de revelação, de poder de Deus. Olha na minha, eu estava esperando isso, agora você me entristeceu, você me frustrou, então quer dizer que eu sou filho do diabo? Eu não estou falando nada que você é filho do diabo, você não é filho do diabo, eu sei lá de quem você é filho, você que sabe. Jesus está falando assim: quem mente, gente, é o que a Bíblia diz, quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, é a Bíblia. Você e eu precisamos, pensar o que nós queremos fazer com a nossa vida. Mas eu minto, e eu não sou filho do diabo. Parabéns para você nessa data querida. Se você crê assim, quem sou eu para discutir com você? Eu? Olha o que eu não decotou, gente. Olha o lugar que eu tenho para ver, para viver, para desfrutar. Você acha que eu vou entrar em polêmica com você? Esqueça isso, me perdoe a liberdade de expressar com você, não vou não. A Bíblia está dizendo que se eu mentir, se eu viver na mentira, eu sou filho do diabo. Não importa se eu sou pastor, não importa se eu sou bacana, não importa se eu sou pregador da palavra, isso não importa, é o que a Bíblia diz, pessoal. Não mintam uns aos outros, Colossenses 3, 9 e 10. Visto que vocês já se despiram do velho homem, já vimos isso aqui também exaustivamente, com suas práticas, a prática da mentira. Tem gente que mente tanto que acaba acreditando que aquilo que está mentindo é verdade. Vocês já se despiram, o velho homem já ficou para trás, isso não pertence mais a vocês. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado. O novo homem, o velho homem, está crucificado com Cristo, foi crucificado com Cristo, morreu naquela cruz. O novo homem ressurgiu na ressurreição de Cristo dentre os mortos. Você foi ressuscitado com Cristo, está assentado com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E agora nas regiões celestiais em Cristo Jesus você recebe um novo espírito, uma nova vida, um novo coração. E agora com esse novo espírito, um novo coração, com essa nova vida, você se despoja, lança para trás, você tira da sua vida tudo que não glorifica a Deus, tudo que não exalta a Deus, você tira, você vai tirando. Isso é aperfeiçoamento. Por isso que ninguém é impecável. Eu não sou impecável, eu estou sujeito ao pecado, mas caminhando para a libertação do pecado a cada dia na minha vida, em todas as áreas. Deus vai tirando. Se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento. Preste atenção na Bíblia, a imagem do seu Criador. Isso é maravilhoso. Oh meu Deus, dá uma revelação para a gente. Primeira palavra que Deus está trazendo para você e para mim é assim: olha, você é criado, gerado, projetado, planejado por Deus para ser a imagem dele, a semelhança dele, para refletir a glória dele, para refletir o caráter dele, para refletir o amor dele, para refletir a bondade dele, para refletir o fruto, expressar, manifestar o fruto do Espírito. Você não é alguém que foi criado para ser filho do diabo. Você não foi criado, gerado para ser alguém que é mentiroso, que vive no pecado, que é escravo do pecado. Não, você foi gerado para ser um filho amado de Deus, uma criatura abençoada, regenerada, transformada, libertada, que vive a glória de Deus, que se renova à imagem do seu Criador. A Bíblia diz que nós recebemos dele, do Pai,
a natureza dele, a natureza divina. Em Adão nós recebemos uma natureza pecaminosa, em Cristo nós recebemos a natureza de Deus, a imagem do Criador. Isto nos mostra claramente, irmãos, que a prática, que a frequência da mentira é própria da velha criatura. Antes de conhecer a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Quem é livre não vive escravizado, não vive dominado. Não há meio termo quando se trata de distinguir a verdade da mentira. Uma meia-verdade, como algumas pessoas costumam dizer para se referir a algo que não foi totalmente esclarecido, também significa que existem coisas ocultas, sem transparência, que deixam uma falsa impressão ou provocam uma distorção da verdade, o que, em última análise, é uma boa definição para a palavra mentira. Leia Mandamentos Recíprocos, do pastor Carlos Alberto Bezerra. Você vai ser muito edificado. Sua vida, sua casa, seus relacionamentos. No grego, diz o pastor Carlos Alberto, a palavra usada é pseudo, que significa falso. É daí que surgem outras palavras como falso profeta, que a Bíblia se refere em Apocalipse 19 e 20. Jesus diz que Satanás é um assassino e homicida porque ele fala mentira, pseudo, e ao mentir faz referência à própria natureza decaída de Satanás, que era Lucifer. Afinal, ele é um mentiroso, pseutes, e o próprio pai da mentira. Então vamos ver agora algumas formas de mentira que a gente pode encontrar, e a palavra de Deus fala que nós não devemos vivenciar isso. Atos 5, de 1 a 10, olha só, o pastor Carlos Alberto acabou de referir sobre isso aqui, meias verdades, cuidado, viu gente, com meias verdades e com coisas sublimadas ou omissão. Mas vamos ver aqui agora, meias verdades. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou-lhe Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo, não aos homens, ao Espírito Santo, e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Pedro está perguntando para ele: Ananias, por que você fez isso? Ela não lhe pertencia, a propriedade não era sua. Gente, eu não sei por que tanto conflito na igreja com dízimos e ofertas, eu não entendo, desculpa. Presta atenção, se você reconhece que tudo que você tem foi Deus que te deu, você não tem nenhum problema em repartir aquilo que você quer. Se você não quer dar, isso é problema seu com Deus. Se você não quer ser fiel, isso é problema seu com Deus. Eu não coloco lá na comunidade, na nossa comunidade em Valadares, eu não coloco o nome no envelope, eu não abro envelope, eu não pego em dinheiro, eu não quero saber quem deu, nem quanto deu, porque eu quero ter total liberdade de pregar o que eu quiser, para não achar que eu estou mandando recado para ninguém. Agora veja bem, eu não vou atrás de ninguém para poder falar com a pessoa se ela tem ou não tem, se ela deve ou não deve entregar. Está na Bíblia, meu irmão. Se você quer obedecer à Bíblia, obedeça. Se você não quer, isso é com você e Deus. Agora veja bem, Pedro está dizendo para Ananias, a terra, a propriedade não era sua? Era. Você não vendeu? Vendeu. Por que você foi colocar no seu coração enganar aos outros? Você acabou mentindo contra o Espírito Santo, não foi contra os outros, porque nós poderíamos nunca saber disto. Se você foi infiel, talvez as pessoas nunca saibam disso, mas aí diz a Bíblia, ela não lhe pertencia, depois de vendido o dinheiro não estava com você? Pedro pergunta para ele, o que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram e o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Ele perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Por que você, Ananias, por que vocês, Safira, você e Ananias entraram nesse acordo? Não precisava disto. Estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido e eles a levarão também.
Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encontraram-a morta, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Obviamente, irmãos, isso é uma situação específica, a gente só está mostrando que você não precisa mentir, porque muitas vezes, ao achar que está mentindo para os homens, você está mentindo, na verdade, para Deus, porque toda mentira ofende a Deus. A mentira, antes de trazer dano para você mesmo ou para os outros, a primeira coisa que a mentira faz é ofender a Deus, porque a mentira é do diabo. E Deus não tem relação, comunhão, relacionamento, compartilhamento com o diabo. Portanto, não mintais uns aos outros. Enfeitar ou exagerar a verdade. Provérbios 30, 5 e 6 diz: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Portanto, irmão e irmã, o que está na Bíblia é o que está na Bíblia e basta para nós. Fazer promessas e não cumprir, seja a Deus ou aos homens. Mateus 5,37 diz: seja o seu sim, sim, e seja o seu não, não. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disto vem do maligno. Lembre-se que são palavras de Jesus. Tiago 5,12 diz: sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação, repetindo as próprias palavras de Jesus. Roubar o crédito de alguma coisa que não fizemos. Como diz Provérbios 25,14, como nuvens e ventos sem chuva é aquele que se gaba de presentes que não deu, né? Chamado de fazer cortesia com o chapéu dos outros. Fraudar ou enganar outras pessoas nos negócios. Provérbios 11,1 diz: o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Cuidado com como você negocia, como você conduz a sua vida profissional, viu, irmão? Porque não existe mentira comercial. Já ouviu essa? Um dia uma pessoa falou comigo que ele não mentia, não. Só mentia comercialmente, falando que tinha coisa que ele não podia falar em relação ao seu negócio, porque se ele falasse, desvalorizava. Já houve, eu acho que hoje menos, penso eu, não sei. Houve uma época que eles voltavam muito velocímetros de carros, né? Naquela época não só carro, estou falando só um exemplo. E aconteceu uma situação muito constrangedora, porque o irmão voltou o velocímetro de um carro de um outro irmão. E não sei porquê, acabou que outro irmão comprou o carro. E, enfim, os três se conheciam. O irmão que vendeu, o irmão que voltou o velocímetro, o irmão que comprou o carro com velocímetro, com a quilometragem voltada, né? E aí depois eles tiveram que resolver lá entre eles, porque alguém entrou no carro e comentou: esse carro tem? Não, esse carro não tem quilometragem. Liga, pergunta, pai, enfim. Foi uma situação extremamente constrangedora. Então não minta nos negócios. É melhor você assumir o dano, a perda, mas não mentir, porque a mentira é do diabo. Mateus 5,11 nos mostra a respeito das calúnias. Bem-aventurados vocês serão quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Não seja um caluniador, mas lembre-se, porventura você for tentado a falar mal, vimos isto ontem exaustivamente, né? Não fale mal do irmão. Se você não pode falar bem, no popular, com muito amor e carinho, diga-lhe: cala a boca. Se não pode falar o bem, não fale o mal, ok? Fala bem? Ótimo, Deus te abençoe. Não pode falar o bem, não pode abençoar, não seja um canal usado pelo diabo para amaldiçoar e muito menos para falar mal. A palavra de Deus é clara em todo tempo. Ela diz que Deus, ele odeia estas questões relacionadas com a mentira. Nós já lemos esse texto em Provérbios 6, de 16 a 19. E a mentira é considerada por Deus uma abominação, pois o ofende diretamente. O Senhor é sempre absolutamente verdadeiro e não pode tolerar a mentira. Então eu vou caminhando com você aqui para esta reflexão nesta manhã, insistindo que não se deve mentir. Não minta, jamais. Assuma todos os riscos, todos os danos, todos
as perdas, o que for necessário. É como no relacionamento, seja ele conjugal ou não. Mentira, gente, deixa eu ver como é que eu vou expressar isso aqui para você. Mentira funciona assim, ó, presta atenção nisso aqui que é importante. Eu já sou pastor há 30 anos, tá? Vou fazer 35 de casado. Já sou vovô e já vivi um pouquinho. Várias vezes, nenhuma, nem duas, nem três, várias ao longo desses 30 anos, também são 30 anos, a gente vai tratar um problema conjugal. Aí um dos cônjuges, ao confessar o pecado que cometeu, confessa lá um pecado aqui, ali. Aí a gente pergunta, mais alguma coisa que você tenha feito, Aí tem alguma coisa que o cônjuge fez que sabe que vai entristecer, ofender demais o outro, para poupar o outro da tristeza, ou porque ele não quer enfrentar o desgaste que será quando ele confessar aquele pecado. O que ele faz? Ele não tem mais nada. Tem mais nada? Tem mais nada. Ok, então vamos começar agora um trabalho de discipulado, de crescimento na vida de vocês. Nós temos aqui um material, a gente vai aplicar o material, são tantas semanas, enfim, aí vai ter um trabalho, tá? De libertação, de crescimento, de edificação, e vamos trabalhando. Aí passam-se meses, o casal está bem, vivendo bem, maravilha, aí está tudo indo bem, quando está chegando naquele ponto maravilhoso, estão vivendo bem, o que o diabo faz? O que o Satanás faz? Ele aproveita a brecha que você deu por não ter confessado aquele pecado lá atrás, e na hora que estava tudo caminhando bem, ele vai e envia um mensageiro e traz aquele pecado à luz. Aí, meu filho, minha filha, meu amado, minha amada, precioso, preciosa, queridos do Pai, tudo aquilo que a gente tinha construído, vem a decepção, a frustração, vem o desânimo. Aí a pessoa fala, tá vendo, pastor, eu falei, eu sabia que tinha, eu achava, eu sentia no meu coração, agora eu não quero mais, agora eu não aguento mais, agora eu não tenho mais forças para restaurar, para começar tudo de novo. Gente, mentira é do diabo. Sempre lembre disto. Todas as vezes que você for mentir, lembre-se que você está dando lugar ao diabo, e a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não mintais uns aos outros, não minta, assuma as consequências, assuma os danos, assuma as responsabilidades, mas não minta, porque a mentira não vem de Deus, ao contrário, ela vem do diabo. E então, meus amados, para caminharmos para o final desta reflexão, vamos nos lembrar de Efésios 4:25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Abandone a mentira. Deixe a mentira. E se mentir no escorregão, mentiu. Volta e diz, por favor, eu pequei, eu errei, eu menti, eu quero consertar, quero mudar isto aqui, não quero que isso faça parte do nosso relacionamento, da nossa vida. Abandone a mentira e deve falar a verdade ao seu próximo. Pastor, se eu falar a verdade vai dar confusão. Então deixa eu dar uma notícia para você. Eu espero que não dê confusão, que Deus nos dê sempre graça para livrar-nos de confusões. Mas entre ter que enfrentar um desgaste, um confronto, um atrito, uma confusão pela verdade ou pela mentira, eu opto por enfrentar pela verdade. Guarde isso. Se tem que dar problema, que dê por eu falar a verdade e nunca a mentira. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Não mentais uns aos outros. Este é o último mandamento recíproco que o pastor Carlos Alberto nos ministra, nos ensina, para a proteção dos relacionamentos. O
primeiro grupo, para a edificação dos relacionamentos. Nós vimos o segundo grupo, para a proteção dos relacionamentos. E se você quer proteger o seu relacionamento com as pessoas, obviamente começando com os mais próximos, com o seu cônjuge, filhos, pais e assim por diante, não minta. Não minta. E lembre-se de algo muito importante no dia a dia. Eu já passei por isso eu posso falar com você. As pessoas, quando descobrem que nós não mentimos, que nós vivemos para e pela verdade, elas querem armar para nós. E aí elas vêm com perguntas, muitas vezes, que nós não somos obrigados a responder. Entenda bem que eu estou falando de níveis de relacionamentos, ok? Então tem muita gente que é inconveniente, intrometida, indiscreta, certo? A estes você pode responder com um não. É muito bom, eu faço isso. Tem gente que é muito indiscreto, pessoal. Muito. A pessoa chega, pergunta quanto você ganha, por quanto você comprou, como que é o negócio. É gente muito inconveniente. E eu respondo com um não, e se insistir, eu falo assim amorosamente, mas isto não diz respeito a você. No popular, isto não é da sua conta, né, gente? Mas como a gente vai ser bem educado, bem polido, a gente fala assim, isso não diz respeito a você. Não compartilhe as coisas privadas. Entendeu, pessoal? A gente pode fazer isso com muita tranquilidade. Não minta. Se tem que assumir o dano, assuma pela verdade. E lembre-se, você tem o direito adquirido por Deus, tá? Foi o Pai que te deu, de viver em santidade e justiça, na verdade, perante Ele e perante todos. É direito, faz parte da sua natureza, faz parte da sua identidade. A sua identidade é selada com a verdade. A sua natureza é uma natureza nova, é a natureza de Deus, é a natureza santa, é a natureza pura, é a natureza que te dá a cada dia a capacidade que vem dele, do Pai Celestial, de viver uma vida abundante. Por isso é muito, muito, muito importante que nós nos posicionemos e que nós, a partir de hoje, se ainda não havíamos feito, possamos colocar em nossa mente, colocar em nossa boca o freio da palavra, colocar em nossa boca a sabedoria do Espírito. E antes de responder, pare e pense. Antes de responder, reflita no que você vai responder. E se porventura, diante da circunstância, da pressão, diante do momento do calor ali, você mentir, lembre-se, volte, fale a verdade, peça perdão, confesse, se arrependa, fale a verdade e a partir daí você vai descobrir algo tremendo, gente. Aí eu posso compartilhar com você. A verdade liberta, a verdade nos deixa leves. Na minha vida, eu tenho buscado a cada dia que nós possamos viver uma vida em que a verdade seja em todo o tempo estabelecida como fruto da nova natureza em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que o Senhor te fortaleça em nome de Jesus.